Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, quero conversar com você hoje sobre contratos e a importância que é sempre manter eles atualizados ou pelo menos rever como que esses contratos estão em relação à legislação com o passar do tempo. Eu quero dizer isso, pessoal, porque dentro do nosso direito nós temos regras, leis a obedecer. As nossas leis estaduais devem respeitar as leis federais, que consequentemente devem respeitar a nossa Constituição Federal. Então você tem uma hierarquia entre as normas. E um contrato ele também se coloca dentro dessa hierarquia. Um contrato ele não pode prever questões que vão contra a lei e também vão principalmente contra a nossa Constituição Federal. O contrato ele tem que se submeter a essas normas. E a grande importância de se manter um contrato atualizado com o passar do tempo é justamente porque as normas e as nossas leis estão em constante evolução, atualização, criação de leis novas acontece a todo tempo, assim como revogação. Leis deixam de existir. E a gente está passando um exemplo muito clássico em relação a isso agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que obrigou uma série de pessoas aí a se adequarem ao que diz a legislação. É muito importante essa adequação porque a lei ela criou normas, ela passou a constar diversas outras regras que você, principalmente que no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, que faz tratamento de dados, precisa se adequar. E isso funciona em toda a legislação de todo o direito brasileiro, seja no Código Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor. E a grande importância de se ter um contrato que você constantemente vai adequando ele, se dá para você verificar se ele vai se manter coerente, condizente com a legislação vigente, né? Até rimou, é muito legal. É muito importante isso porque a partir do momento que o seu contrato começa a estar em desacordo com o que diz a legislação, ele perde eficácia. Então não adianta nada você fazer um instrumento que prevê uma série de regras, uma série de normas, principalmente quando a gente fala de contratos particulares, que eu sei que muita gente não contrata um advogado para fazer um contrato particular. Infelizmente, essa é a grande realidade aqui no Brasil. Muita gente acaba pegando modelos na internet, o que acaba sendo um erro, porque nem todo modelo, nem todo contrato, nem todo instrumento que foi anteriormente previsto, ele vai servir para você. É a mesma coisa que você pegar aleatoriamente um par de sapatos e esperar que ele encaixe perfeitamente no seu pé. Pode funcionar? Até pode, mas é raro e a chance de você ter um calo lá na frente é muito grande. Então essa é a primeira questão que eu vejo que é muito importante você sempre buscar a revisão dos teus contratos, que é se manter de acordo com a legislação. A própria LGPD hoje, ela traz diversas normas e regras que, de forma indireta, exige que você, ou pelo menos nós sugerimos, que seja feita a atualização dos contratos no que diz respeito ao tratamento de dados. Isso porque vai trazer muito mais proteção, muito mais garantia, muito mais segurança para o negócio desse cliente. Então é sempre importante ficar de olho nessas atualizações em termos de legislação. O outro ponto, pessoal, que eu vejo de muita importância se dá na velha clássica aí que a gente sempre utiliza, que é a experiência, o passar do tempo, as coisas vão trazendo para a gente mais experiência, a experiência vai aumentando ao longo do tempo. Então, às vezes, você tem um contrato ali de prestação de serviço, de compra e venda, e você não tem, às vezes, por isso que eu falo que a importância que é você adequar o contrato à forma como você trabalha, as especificidades do teu negócio, as especificidades daquele negócio que você quer fazer. Porque, às vezes, com o passar do tempo, eu tenho isso com diversos clientes, você acaba tendo um detalhezinho ou outro que o cliente percebe com o passar do tempo, mesmo com a vigência de um contrato, que a gente acha interessante atualizar ele. Por exemplo, vamos supor que um cliente ele vem trabalhando durante muitos anos, geralmente isso acontece com casos, o cliente vem trabalhando da mesma forma há muito tempo, mas
do nada acontece ali um caso específico, né? Um caso bem específico mesmo, que ele nunca havia imaginado. Às vezes até o advogado não imagina que aquela situação poderia acontecer. E aí o que a gente faz? A gente atualiza o contrato, a gente faz com que esse contrato passe a ser um contrato melhor. Eu pessoalmente fiz isso muitas vezes no meu contrato de honorários advocatícios desde o momento em que eu me formei. O contrato que eu utilizo agora não é o mesmo do que eu utilizo lá em 2015, quando eu comecei a advocacia. Isso porque, com o passar do tempo, eu vi diversas situações que eu não imaginava anteriormente que aconteceram na prática, e aí eu falei, cara, isso aqui está me deixando vulnerável de certa forma. Consegui até resolver ali aquela situação naquele momento, mas eu percebi que aquilo me deixava vulnerável. Então eu atualizei o meu contrato, eu fiz o meu contrato se tornar um contrato melhor com base na minha experiência, com base no know-how, com base nas situações fáticas que aconteciam no meu dia a dia. Então, por isso, pessoal, esses são os dois principais aspectos que eu vejo de grande importância de você atualizar o teu contrato. Então, não é porque, mesmo que você tenha feito um contrato com um advogado, não é porque você fez que talvez não seja necessário e saudável para esse mesmo contrato que ele passe por uma revisão ao longo do tempo. Não é porque você aluga seus imóveis, ou então você contratou um advogado para fazer um excelente contrato lá atrás, que você vai poder usar esse contrato aí ao longo da sua vida, né? Esse contrato realmente ele pode ter sido muito bem feito, mas é muito importante com o tempo você ter ali uma revisão, uma reanálise. Às vezes não é nem necessário fazer qualquer tipo de atualização, tá? Mas às vezes é interessante você olhar para verificar se ele continua sendo um contrato eficiente. Essas foram minhas dicas sobre contratos. Espero que o conteúdo tenha sido de muita ajuda para vocês. Se você gostou, clica no sininho para você não perder as atualizações, se inscreve no canal, acompanha o nosso podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!